Você já parou para pensar em quando e como a história do Brasil começou a ser escrita? Antes do século XIX, contar o passado era visto quase como um exercício literário, algo mais próximo de uma narração ou de uma crônica. Mas com o tempo, a história começou a ser tratada como um campo científico, com métodos, fontes e análises. E é nesse contexto que nasce a historiografia brasileira, um projeto que não era apenas intelectual, mas também político. No início do século XIX, a Europa viveu uma transformação enorme no modo de pensar o conhecimento. As ciências humanas começaram a se consolidar e a história passou a ter um papel central. O historiador deixa de ser um homem de letras e passa a ser um pesquisador, alguém que investigava o passado com documentos, arquivos e metodologias. Mais do que isso, a história virou um instrumento para construir as nações. Para cada país que queria narrar sua própria origem ou criar um passado comum que unisse seu povo. Isso se tornou parte essencial dos projetos políticos da época, e o Brasil, claro que não ficou fora desse movimento. Depois da vinda da corte portuguesa em 1808 e da independência, o país vivia uma profunda transformação. Havia uma necessidade urgente de criar um sentido na nação, de se pensar enquanto povo e território. Mas como fazer isso em um país recém-independente, diverso, com tantas diferenças sociais, raciais e culturais? A resposta encontrada foi criar uma identidade nacional. E para isso era preciso um espaço institucional capaz de reunir intelectuais e construir uma narrativa sobre o Brasil. Em 1838, no Rio de Janeiro, nasce o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Ele foi criado por iniciativa de membros da elite imperial, com o objetivo de reunir documentos, estudar o passado e escrever a história da nação brasileira. O IHGB se tornou o principal centro de produção historiográfica do país no século XIX. Mas como lembra o historiador Manuel Guimarães, esse projeto tinha uma característica importante: ele era excludente. A história que o IHGB produziu era escrita pela elite e para a elite. Eram homens brancos, letrados, ligados à corte, que viam a si mesmos como responsáveis por civilizar os trópicos. O projeto de nação que eles construíram era inspirado na Europa, e viu o Brasil como um país que precisava se aproximar do modelo europeu de civilização. Assim, a historiografia brasileira nasceu associada a uma ideia de progresso e modernidade, mas às custas da grande exclusão de grande parte da população. Negros, indígenas e pobres foram banalizados nessa narrativa oficial. A ideia central era mostrar que o Brasil poderia ser uma nação civilizada mesmo nos trópicos. Mas para isso era preciso esconder ou minimizar o que não combinava com essa imagem. A escravidão, o racismo, a violência contra os povos originários, tudo isso era silenciado ou reinterpretado. A história oficial virou uma ferramenta de legitimação do poder imperial, de construção ou de uma identidade nacional homogênea, que nunca existiu de verdade. A historiografia brasileira então nasceu como um projeto de ciência e poder, um esforço para entender o passado, mas também para controlar a forma como ele seria lembrado. E entender essa origem é essencial, porque ela nos ajuda a questionar quem escreve a história, de que lugar essa pessoa fala e para quem essa narrativa historiográfica serve.